Você já se perguntou o que mais pode cair do céu além de chuva? E se fosse carne, minhocas, peixes vivos? Esses não são boatos, nem histórias de pescador. São registros reais, documentados ao redor do mundo. E até hoje, ninguém conseguiu explicar completamente. No vídeo de hoje, você vai conhecer 3 casos que vão virar sua cabeça. Pois é, o mundo já viu cenas tão absurdas que parecem roteiro de filme de terror. Mas são casos reais, registrados e até estudados por cientistas. Hoje você vai conhecer as 3 chuvas mais bizarras que já aconteceram na história da humanidade. Se prepara porque essa viagem vai ser surreal. Terceiro lugar, a chuva de peixes na Austrália, Lajamanu, 2001. Uma cidade no meio do nada, cercada por deserto. Do nada, peixes começaram a cair do céu durante uma tempestade. Dezenas deles ainda vivos e se debatendo no chão. Os moradores ficaram perplexos, e o fenômeno se repetiu mais de uma vez ao longo dos anos. A explicação mais aceita é que um tornado os teria sugado de um lago próximo, mas pense bem, como peixes tão frágeis sobreviveriam a esse processo todo? E por que isso não acontece com outros animais aquáticos também? Mistério em aberto. O que vem agora vai te fazer olhar para o chão da próxima vez que chover. Segundo lugar, a chuva de minhocas em Pequim. Em março de 2023, moradores da capital chinesa acordaram com as ruas cobertas de minhocas. Não era brincadeira. Vídeos mostravam minhocas por toda parte, como se tivessem caído com a chuva. Alguns especialistas sugeriram que elas poderiam ter sido sopradas por ventos fortes de regiões próximas, ou até retiradas do solo pelas chuvas e depois lançadas. Outros dizem que foi uma fake news viral. Mas o que ninguém consegue explicar é por que apenas minhocas? Até hoje, nenhuma explicação oficial foi confirmada. Mas nada, absolutamente nada, supera o primeiro lugar dessa lista. Primeiro lugar, a chuva de carne em Kentucky, CSUA, 1876. Um dia ensolarado no interior do Kentucky, mais precisamente no condado de Bath. Sem aviso, pedaços de carne começaram a despencar do céu, caindo sobre a fazenda da Sra. Crouch como se fossem granizo. Alguns pedaços eram pequenos como cubos, outros tinham mais de 10 centímetros. Ela correu para dentro de casa, em pânico, achando que algo sobrenatural estava acontecendo. Enquanto isso, vizinhos curiosos apareceram. E sim, alguns provaram a carne. Testemunhas relataram que o sabor lembrava veado ou cordeiro. Outros juraram que tinha textura humana. As especulações foram muitas. Experimento militar, punição divina, até alienígenas. Mas a teoria mais aceita sugere que um bando de urubus, após se alimentarem demais, teria vomitado os pedaços simultaneamente durante o voo. Um comportamento de defesa típico dessas aves. Só que ninguém viu os urubus. Nenhum bando foi avistado no céu naquele dia. A carne foi enviada para análise, e os cientistas da época disseram que parecia tecido pulmonar e muscular de um animal, mas não conseguiram determinar de qual. Ou seja, até hoje, ninguém sabe de onde aquela carne veio, nem como foi parar ali. Um dos casos mais inexplicáveis da história, literalmente, carne do céu. Essas chuvas mostram que às vezes a natureza, ou algo além dela, nos surpreende de formas inexplicáveis. E você? Qual dessas te deixou mais impressionado? Já presenciou algo bizarro assim? Comenta aqui, compartilha com quem adora um mistério e segue o canal para mais histórias absurdas como essa, porque o mundo é muito mais estranho do que parece.